Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal seguindo para cima. Porque esse espaço foi criado para quem não se contenta com respostas rasas. Para quem quer entender mais profundamente a si mesmo, a vida e as escolhas que moldam o próprio caminho. Aqui, cada conteúdo é um convite. Um convite para pensar diferente. Para enxergar além do óbvio. E principalmente, para evoluir de forma consciente. Então fica comigo até o final. Porque o que você vai refletir hoje pode não ser confortável, mas tem o potencial de ser transformador. Antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas profundamente desconfortável. O que você faz quando não pode mudar o que está acontecendo? Pense nisso por um momento. Quando a vida te coloca diante de uma situação que foge completamente do seu controle, quando não existe solução imediata, quando insistir não resolve, quando lutar só te desgasta, o que você faz? A maioria das pessoas entra em conflito. Resiste. Se revolta. Tenta forçar mudanças onde não há espaço para mudar. E é exatamente aí que nasce o sofrimento mais profundo. Porque não é apenas a dor da situação. É a dor de lutar contra aquilo que não pode ser alterado. E é nesse ponto que entra uma das reflexões mais poderosas da psicologia existencial, trazida por Viktor Frankl. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Agora, pense no peso dessa frase. Ela não é confortável. Ela não é fácil. Mas ela é profundamente libertadora. Porque ela desloca o centro do poder. Ela tira você da posição de vítima das circunstâncias. E te coloca na posição de agente interno da transformação. Mas para que isso aconteça, existe um primeiro passo que quase ninguém quer dar. A aceitação. E aqui é importante deixar algo muito claro. Aceitar não é desistir, não é concordar, não é se acomodar, é reconhecer a realidade como ela é, para então agir com inteligência dentro dela. O filósofo Epictetus, um dos grandes nomes do estoicismo, já dizia algo muito semelhante séculos antes. Não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas sim a forma como eles os interpretam. Percebe a conexão? O problema, muitas vezes, não está no que acontece. Está na resistência interna ao que acontece. E essa resistência consome energia. Energia que poderia estar sendo usada para adaptação, crescimento, construção. Agora, quando você aceita, algo muda. Você para de lutar contra o inevitável. E começa a direcionar sua força para o que ainda pode ser transformado. E isso gera clareza. Porque a mente deixa de estar em conflito e passa a estar em observação. E esse estado é extremamente poderoso. Dentro da psicologia contemporânea, esse processo é conhecido como reavaliação cognitiva, amplamente estudado por pesquisadores como James Gross. Ele demonstra que a forma como reinterpretamos uma situação altera diretamente nossa resposta emocional. Ou seja, a realidade pode ser a mesma, mas a experiência muda completamente. Agora, vamos avançar. Aceitar é o primeiro passo, mas não é o único, porque depois da aceitação, vem a adaptação. E é aqui que entra o conceito de resiliência. Resiliência não é ausência de dor. É capacidade de continuar mesmo com ela. E poucos autores exploraram isso com tanta profundidade quanto o próprio Viktor Frankl, especialmente em sua obra mais conhecida, Em Busca de Sentido. Durante sua experiência em campos de concentração, ele percebeu algo que mudaria para sempre a compreensão sobre sofrimento. Pessoas que encontravam um sentido, resistiam mais. Não porque tinham menos dor, mas porque tinham um porquê. E isso é fundamental. Porque o sofrimento sem significado destrói. Mas o sofrimento com propósito transforma. Essa ideia também foi explorada por Friedrich Nietzsche, quando disse: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Agora, conecta isso com a sua vida. Quantas vezes você enfrentou algo difícil e não conseguiu avançar porque não via sentido? E quantas vezes você superou algo extremamente desafiador, porque sabia por que estava fazendo aquilo? O sentido sustenta. Ele organiza o caos. Ele dá direção ao sofrimento. E isso nos leva a outro ponto essencial, o controle interno. Quando tudo ao redor parece desmoronar, existe um território que continua sendo seu. Sua mente. Sua interpretação. Sua atitude. O filósofo romano Marcus Aurelius escreveu em suas Meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Essa frase atravessou séculos porque toca em algo essencial.
O controle externo é limitado. O controle interno é expansivo. Mas exige prática. Exige disciplina. Exige consciência. E aqui entra um conceito fundamental dentro da psicologia moderna: locus de controle. Desenvolvido por Julian Rotter, esse conceito diferencia pessoas que acreditam que suas vidas são determinadas por fatores externos, daquelas que assumem responsabilidade interna pelas suas respostas. E isso muda tudo. Porque quando você desenvolve um locus de controle interno, você não depende das circunstâncias para agir. Você depende das suas escolhas. E isso gera autonomia. Agora, vamos falar sobre ferramentas práticas. Porque entender é importante, mas aplicar é o que transforma. Uma das habilidades mais importantes para lidar com situações incontroláveis é a flexibilidade cognitiva. Estudada por pesquisadores como Stephen Hayes, ela está diretamente ligada à capacidade de adaptar pensamentos e comportamentos diante de mudanças. Em vez de pensar, isso não deveria estar acontecendo, você começa a pensar: o que eu posso fazer com isso? Essa simples mudança de pergunta altera completamente sua postura. Outra ferramenta poderosa é o desenvolvimento da atenção plena, ou mindfulness. Pesquisas conduzidas por Jon Kabat-Zinn mostram que a prática da atenção ao presente reduz significativamente o impacto do estresse e aumenta a capacidade de regulação emocional. Porque quando você está presente, você não está antecipando catástrofes, nem revivendo dores passadas. Você está lidando com o agora. E o agora é sempre mais manejável. Agora, existe ainda um último ponto que amarra tudo isso: a transformação interna. Porque, no longo prazo, não é a situação que define quem você se torna. É a forma como você responde a ela. Quando você muda sua percepção, você muda suas decisões. Quando você muda suas decisões, você muda seus resultados. E, aos poucos, o mundo externo começa a refletir essa mudança interna. Não porque a realidade se tornou mais fácil, mas porque você se tornou mais forte. E isso impacta tudo: seus relacionamentos, suas escolhas, sua forma de enfrentar desafios. Você deixa de reagir e começa a responder. Você deixa de ser conduzido e começa a conduzir. E talvez esse seja o maior ensinamento de todos. A verdadeira liberdade não está em controlar o mundo. Está em dominar a si mesmo. E quando você entende isso, situações difíceis deixam de ser apenas obstáculos. Elas se tornam pontos de transformação. Elas te desafiam, te moldam, te expandem e, no final, te revelam. Porque quando tudo o que é externo falha, é o interno que sustenta. E é aí que você descobre algo que ninguém pode tirar de você: a capacidade de escolher quem você será, independentemente do que aconteça ao seu redor. E essa escolha muda tudo. Agora eu quero que você leve isso com você. Não como mais uma ideia, mas como algo que precisa ser vivido, testado, experimentado na prática. Porque conhecimento, quando não é aplicado, não transforma. E aqui no canal Seguindo pra Cima, o compromisso não é só te fazer pensar, é te fazer evoluir. Se esse conteúdo fez sentido para você, então faz o seguinte: se inscreve no canal. Mas não por impulso, faça isso como uma decisão. Uma decisão de continuar crescendo. Curte esse vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão nesse processo. E compartilha com alguém que você sabe que precisa desse tipo de reflexão. Porque quando mais pessoas desenvolvem consciência, mais o ambiente ao redor também muda. Agora continua. Segue assistindo os próximos vídeos do canal Seguindo pra Cima. Porque isso aqui não é sobre um único conteúdo. É sobre uma construção. E a forma como você decide seguir a partir daqui vai definir o nível da sua próxima versão. Nos vemos no próximo vídeo.